fazer uma pergunta aqui, Malu, assim, quem está olhando assim quase vai olhar que é uma pergunta mágica, digamos assim, porque você, depois de, digamos, claro, já existia a experiência de ter feito o intercâmbio no Canadá, mas ainda assim era uma brasileira trabalhando numa indústria, numa área completamente diferente da que você foi trabalhar na Europa e ainda se encontrou essa oportunidade. Eu vejo, e com certeza uma pessoa que estiver assistindo esse pedacinho vai dizer assim, poxa, eu estou há anos sendo a o mega executivo de tal empresa e nunca me surgiu essa possibilidade. É claro que, pessoal, se você quiser acompanhar muita coisa, eu estou deixando aqui na tela o Instagram da Malu, na descrição você tem o Instagram, tem o LinkedIn. É claro que ela vai trazer aqui a resposta possível em alguns minutos, né? Não tem como compartilhar tudo, é muita coisa. Mas conta um pedacinho dessa mágica de, digamos, sair de uma fábrica no Brasil para estagiar ou trabalhar na área de financeira de uma empresa na Hungria. Bem, primeira coisa, né, Renato? Nós estamos falando de dois cenários muito diferentes. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu acho que quando a gente está no Brasil, né, que a gente nunca morou fora, que era o meu cenário, né? Eu embarquei para a Hungria, eu tinha feito esse intercâmbio para o Canadá, sem internet, sem celular, sem nada, com mapa de papel, assim, total X, assim, mesmo, assim, eu fui, né, não passava um Wi-Fi nos dois embarques de avião, né? Então, eu nunca tinha pisado na Europa, eu não conhecia ninguém na Europa, eu não sabia o que me esperava lá, eu não sabia como eu ia me adaptar, eu não sabia se quando eu chegasse lá as coisas estariam tudo em húngaro, se estariam em inglês. Então, realmente foi um tiro no escuro, né? Quando a gente fala de Europa, nós estamos falando de uma economia muito diferente do Brasil. É claro que existem países na Europa onde a taxa de desemprego ela é mais elevada. Mas se a gente pega um mapa, né, da Europa como um todo, existem dados da própria União Europeia que a gente pode acessar, que são públicos, qualquer pessoa que está aqui na Eurostat pode pesquisar depois, pode olhar. A taxa de desemprego ela é muito baixa na maior parte dos países. Então, nós temos muita oportunidade e temos uma população envelhecida. Então, diferente do Brasil, que a nossa taxa de natalidade ainda é muito alta, na Europa a taxa de natalidade é baixa. Então, as pessoas estão ficando velhas, muitos casais nem têm mais filhos, ou têm um filho e um cachorro, ou, né? Então, assim, por exemplo, o meu próprio namorado e vários amigos dele são filhos únicos. E eu conheço vários jovens que já não querem mais ter filho. Então, por exemplo, se a gente pega o gráfico, né, do Brasil, ele meio que faz isso aqui, né, da taxa de natalidade, começando de 0 a 65 anos. E o brasileiro, ele também morre mais cedo, né? Quando a gente pega um gráfico de prospecção da Alemanha, por exemplo, primeiro que aqui embaixo ele é mais curto e o gráfico está começando a fazer isso aqui. Ele está começando a virar uma pirâmide invertida. Sim. Porque a população está ficando muito envelhecida. E qual é o impacto disso? As grandes indústrias, todas as empresas que você conhece aí, né? Bosch, tudo que a gente tem aí, Bosch, Mercedes-Benz, BMW, tudo mais, não sei o quê. Todas essas empresas, elas têm grandes sedes na Europa. Então, se as pessoas estão ficando velhas e gente nova não está nascendo, significa que nós temos um gap de mão de obra. E vocês podem pesquisar depois. Eu posso até mandar depois até um link ali para o Renato, se vocês quiserem ler. Esse é um problema que não é de hoje. Então, os países, eles não dispõem de vistos porque eles são bonzinhos, legaizinhos, tipo, ai, não, vamos disponibilizar visto, né, para mostrar que a gente está aberto a receber pessoas. Está aberto porcaria nenhuma, porque se esses países pudessem, eles fechavam as fronteiras e eles querem manter a cultura deles. Eles não queriam ter estrangeiro aqui para misturar a cultura deles. Só que eles não têm opção. Essa que é a verdade. Então, assim, a verdade nua e crua eles não têm opção, eles precisam abrir as fronteiras, eles precisam flexibilizar os vistos. E é por isso que hoje nós temos, por exemplo, vistos de procura de trabalho, que permitem você vir para a Europa legalmente, procurar trabalho, encontrou um trabalho, você faz a troca do visto no ato e já começa a trabalhar, o que não tinha no passado. Mas, só terminando de responder a tua pergunta, para não ficar aberto, né? Falar, opa, enrolou, mas eu precisava trazer esse contexto. Dito isso, nós temos processos seletivos na Europa que são muito mais simples que no Brasil. É claro que eu gosto muito de falar e repito isso dia após dia, o povo já está cansado de ouvir. Não é porque tem muita vaga na Europa que eles vão aceitar qualquer pessoa. A Europa não tolera amadorismo. Sim. Tem muita vaga, mas você tem que se preparar, tem que ter um currículo, blá, blá, blá. Então, eu, por exemplo,
trabalhava na área de mecânica diesel e vim trabalhar no financeiro, né? E eu não sou um caso isolado. E não é só para oportunidade que eu vim. Então, as oportunidades aqui, elas têm menores requisitos, mas você tem que preparar o teu currículo, o teu LinkedIn, muitas vezes tem que usar um visto de entrada, mas existem muito mais vagas do que no Brasil. Só para título de curiosidade, se a gente fizer uma comparação de LinkedIn hoje, eu não sei exatamente hoje quanto que tá? Mas deve ter aí 300 mil vagas no Brasil publicadas no LinkedIn, se a gente for olhar. Não vou olhar aqui agora, mas por aí. Na Alemanha, a gente tem, que é do tamanho tipo de Manaus, a gente tem 1 milhão de vagas. Nossa. Que é do tamanho do estado do Brasil. Então, assim, só para você entender mais ou menos. Então, o grande segredo é um cenário completamente diferente de trabalho. Então, é mais flexível, mais aberto, processos. Você não tem que fazer aqueles 1000 entrevistas e no final ainda você não passa naquela desgraça. Não, geralmente é 1, 2, 3 entrevistas e vamos embora. É muito mais direto porque eles precisam de muitas pessoas. Por isso tem muitos vistos e por isso também não é sobre o que você tem, mas como você traduz isso para o mercado, né? Como que você traduz para o mercado as experiências que você tem de forma estratégica. E é isso que faz você realmente conseguir uma vaga. Olha, pessoal, assim, não sei se eu posso complementar, Malu. É claro. A Malu vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Essa questão migratória, que tudo que ela falou, pessoal, tem muita coisa, questão política envolvida. Muitas vezes quem quer deixar entrar ou quem não quer deixar entrar tá manobrando ali a sua base eleitoral. Tem muita, que não é o caso aqui do nosso podcast, mas olha, não, as populações ali, como ela falou, precisam realmente de imigração, né? Natural. Aqui no Brasil, Malu, estranhamente, a gente já está até tendo um pouquinho desse fenômeno, né? A gente está recebendo ali bolivianos, venezuelanos, América Latina em geral, tá vindo para o Brasil, né? Tá recebendo muito e assim, né? Nós brasileiros queremos sair daqui porque é ruim, mas tem gente que está num cenário pior do que a gente está vindo para o Brasil, né? Então, eu acho que é Roraima, né? Se eu não estou enganada. Se eu estiver enganado, você até me corrige, Renato, ou alguém que for assistir, bota aí nos comentários. Mas Roraima é a porta de entrada da Venezuela, né? Sim, se eu não estiver enganado, sim. Mas tem argentinos também, entrando aqui do Brasil também, em quantidade. Assim, cada vez mais vão se misturar. Então, assim como a Europa precisa de nós brasileiros, ou enfim, de imigrantes no geral, mas inclusive falantes de língua portuguesa. Então, a vaga que eu fui contratada era para falar português. Então, muita gente fala, né? Eu sou brasileiro. Poxa, meu filho, usa esse teu português aí a teu favor, é uma vantagem competitiva. E como tem muitos brasileiros também saindo do Brasil, o Brasil também precisa de mão de obra, mas ainda a nossa taxa de desemprego é um tanto quanto alta, né? Então, chega esses imigrantes e eles acabam sofrendo um bocado, aqueles que vêm de forma ilegal, né? E acabam ficando bastante na área de serviços. E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, e enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast, e trabalhar para uma empresa, e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí principal, excelente renda extra, tá? Tá aqui no primeiro link da descrição.